Olá, muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal, onde todos os dias nós fazemos oração, falamos da palavra e devoção a Deus, amém? Tá tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família? Eu espero que sim. Pega aí comigo a sua Bíblia, coloca um louvor de fundo para gerar um ambiente, pega caneta e papel para você anotar o que mais importante o Espírito vai falar com você nessa manhã e vamos, porque tá na hora. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 16, nós vamos ler o versículo de número 22 e 23. O tema do nosso devocional de hoje é: seja simplesmente você. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava, deixando em paz. Glória a Deus, aleluia. Aqui a gente está falando de Davi, sim, o mesmo Davi que matou Golias. Só que antes disso tudo, a palavra de Deus nos mostra que Saul ele era alguém que ele era tomado por um espírito perturbador, um espírito que o perturbava. E foi o Senhor que permitiu que esse espírito perturbasse Saul. E foi indicado a Saul Davi, porque Davi tocava harpa. Imagina quando Davi aprendeu a tocar harpa. Será que ele sabia que ele tocaria para o rei de Israel ficar liberto de um espírito ruim, de um espírito mau? Óbvio que não. Davi aprendeu harpa, não sei quais foram os objetivos dele de aprender, mas ele sabia tocar harpa. Era uma coisa dele. E aí Davi é chamado por Saul. E quando Davi dedilhava a harpa, o espírito se afastava, o espírito mau deixava Saul em paz. E olha só que interessante que o versículo 22 diz: Saul mandou informar Jessé. Jessé era pai de Davi. Davi ficará ao meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Olha, Davi conquistou a admiração de Saul por quem ele era, porque tocava harpa, era pastor de ovelhas. Por tudo que Davi fazia, Davi ainda ia apresentar mais algumas coisas, né, que Saul ainda não sabia. Davi era corajoso, Davi ele era pastor de ovelhas e ele defendia suas ovelhas com tanta responsabilidade que ele matou um urso, matou um leão, tudo para defender o seu rebanho. Davi tocava harpa, Davi servia ao Senhor, Davi era entregue às coisas de Deus. E olha, Davi conquistou a admiração de Saul, da maneira que ele era. Às vezes você está passando por uma questão onde, ao olhar das pessoas, ao olhar de outra pessoa, de tantas vezes as pessoas falarem, você acabou acreditando nisso que falaram, que o que você faz não é importante, que o que você faz não é importante, que o que você faz não é bom. Para os irmãos de Davi, que eram guerreiros, que eram de guerra, Davi não tinha valor. Davi era pequeno, Davi era um pastorzinho de ovelhas, Davi era um tocador de harpa, somente. Mas era esse pastor de ovelhas, esse tocador de harpas, esse alguém pequeno diante dos seus irmãos que eram guerreiros, foi ele quem conquistou o coração do rei, a admiração do rei, a ponto do rei pegar ele e deixar ele a seu serviço pessoal, de confiança, num lugar de confiança. E foi ele quem o rei pegou para si, da maneira que ele era, sendo pastor de ovelhas, sendo tocador de harpa.
Não foi um dos seus irmãos guerreiros, que aparentemente eram importantes, tinham cargos importantes, porque eram de guerra. Alguém está desmerecendo você. Alguém está dizendo que o que você faz não é importante. Alguém está dizendo, nossa, alguém que não faz nada significativo, só faz isso, só faz aquilo, mas é só isso que ele faz. E o Senhor está dizendo para você que Ele te ama e Ele fez você dessa maneira. E é dessa forma, é do jeito que você é sendo quem você é sendo quem Ele chamou para ser, que você vai conquistar os lugares e abrir as portas que Ele preparou para você no decorrer do caminho da sua vida. Não tente nunca se colocar no padrão de ninguém. Não tente nunca se colocar à altura da régua que alguém está te medindo, mas esteja à altura da régua que Deus estabeleceu. Da régua que Ele mediu você, da régua que Ele colocou para você. Porque às vezes as pessoas falam daquilo que a gente faz, sem conhecer a nossa história, sem conhecer quem nós somos, sem conhecer os leões que já enfrentamos, os ursos que já matamos, para defender aquilo que é de responsabilidade nossa, para não deixar morrer aquilo que nós somos responsáveis. Então, não deixe que ninguém te meça, mas seja medido pela régua do Senhor. E aquilo que Ele te cobrar que você mude, mude. Mas aquilo que não, seja você, porque o Senhor te chamou à sua maneira e as características que você tem, foi Ele quem colocou em você. A essência que você tem, foi Ele quem colocou em você. Então, seja você mesmo. Viva com a sua alegria, viva com a sua maneira, seja você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar essa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós lemos a Tua palavra e nós Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus fiel. Nos ensina, Senhor, a ter a identidade firmada em Ti. E muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver na Tua presença. Essa é a oração que nós Te fazemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amanhã eu te espero aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não vai faltar, porque apesar de toda dificuldade, nós estamos aqui, estamos seguindo a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Beijo.